Beleza, começou a gravação. Compartilhar aqui o material para a gente. Beleza, galera. Tá todo mundo enxergando? Tudo bem? Sim, professor. Tá sim, professor. Beleza. Então tá bom. A gente tá falando de plano de ação, certo? Então ontem nós demos uma introdução, hoje eu vou falar um pouco mais, mostrar alguns gráficos aí, algumas planilhas que vai servir para vocês aí como uma ferramenta, né? Mais aí na vida profissional de vocês, beleza? Então, repetindo, né, que nós estamos falando de plano de ação, monitoramento e avaliação. E aí o passo a passo para elaborar o plano de ação, nós já vimos ontem, mas hoje nós vamos com uma outra ótica do que é sobre o PDCA. Então a proposta é seguir as fases do ciclo PDCA. Acho que vocês já ouviram, né, bastante sobre o ciclo PDCA, né? Então, desde o planejar, o executar, o checar, né? Ter ação. Então, acho que vocês já ouviram, e é uma ferramenta que veio lá atrás, quando começaram a falar em qualidade, né? Começaram a falar em ISO 9000, gestão de qualidade, aí começaram a pensar nesse planejamento estratégico, tá? Aí quando começaram a falar essas palavras estratégica, feedback, começaram a falar excelência, começaram a falar eficiência, eficácia, né? Então foi a partir das 9.000 que começaram com essas frases aí, tá? Então, o ciclo do PDCA é um método que permite o quê? Planejar novos procedimentos de segurança, de segurança e saúde do trabalho, avaliar a efetividade das ações preventivas, definir claramente quais são os riscos do ambiente de trabalho, investigar as características dos problemas relacionados com a segurança e saúde do trabalho, e também estabelecer um plano de trabalho efetivo que previna os riscos ambientais, tá? Então é interessante, gente, eu sempre estou chamando a atenção de vocês e sempre puxando a orelha para vocês começarem a entender que vai mudar, aliás, já está mudando, e vai ter o inventário de risco. No meu inventário de risco, eu vou ter que colocar tudo. Então, eu tenho que ter o quê? Um bom levantamento de risco. Quando eu levantar todos os riscos, todos os problemas da empresa, então eu vou ter que fazer um plano de ação para resolver o problema, não é verdade? Porque quando eu faço o inventário, eu vou colocar tudo, né, numa planilha, tá, de inventário, planilha de inventário de risco. Todos os riscos físicos, todos os riscos químicos, todos os riscos biológicos, todos os riscos ergonômicos, todos os riscos de acidentes. Então, eu vou colocar tudo nessa planilha. Coloquei nessa planilha, eu vou identificar se eles são pequenos, médio ou grande, ou, né, numa simbologia que vocês entenderem, para separar, né, se ele é um risco em potencial ou não, ou ele é irrelevante, como que é esse cara aí, tá? A partir daí, a gente vai eliminando, né, esses que a gente não tem que tomar uma medida drástica imediata, né, então ele pode ser cuidado a longo prazo, mas os que são graves que a gente tem que cuidar a curto prazo, então eles têm que estar na ponta, né, da nossa planilha, na ponta aí dos nossos objetivos, das nossas ações. Então, tem aqui o PDCA. Então, no meu PDCA aqui, nós temos aqui as políticas e diretrizes de segurança e saúde do trabalho. Lógico, se você não tem política, não tem diretriz, você não anda, né? Então, se a empresa não tem uma política de segurança, o que é política, professor? Eu não sei o que é política. Política é o quê? Quando a empresa ela assume a responsabilidade, tá? Ela assume a responsabilidade para ela. Falou, não, meu, o negócio é o seguinte, aqui os funcionários têm sim que usar equipamentos, funcionários têm sim que respeitar as normas de segurança, a chefia tem que respeitar, todo mundo tem que respeitar, não vamos medir esforços para não deixar o funcionário se acidentar, tal. Só que isso não falado, isso escrito.
Do momento que a empresa ela escreve tudo isso, já criou uma política, criou como se fosse um estatuto, criou uma política de segurança. Olha, então, a direção, a alta cúpula, ela tem em mente, né, ou ela planteia, ou ela quer, o objetivo dela, é que não tem mais acidentes aqui na empresa. Não tem. Então, eles estão dando carta branca para a gente, eles estão dizendo que, olha, nós estamos aí porque deve a gente não quer acidentes aqui na empresa, a gente quer que os funcionários trabalhem numa condição boa e tal, e por aí vai. Beleza. E aí a gente vai marcar as diretrizes de segurança. Quais são as diretrizes? Em primeiro lugar, reduzir acidentes a números aceitáveis ou a zero. Só que quando eu falo que reduzir os acidentes a zero, tá tudo bem. Eu tenho que ver. Presta atenção. Eu vou reduzir os acidentes a zero, certo? Então, ó, eu quero reduzir, mas esse é o meu objetivo. Só que como que eu vou reduzir? Eu vou ter que, primeiro, criar metas, tá? Vou criar estratégia, diretrizes, para quê? Para que eu consiga alcançar esse objetivo que é zero. Entendeu? Como que eu vou chegar a zero? Não, eu vou chegar a zero de acidentes. Como? Eu vou tomar as medidas. Mas quais medidas? Opa, as medidas elas serão tomadas conforme os riscos apontados. Então, para um risco de ruído, que o camarada pode ficar surdo, eu vou tomar a medida ABC, ou tal. Para aquela condição que a máquina está sem proteção, eu vou tomar a medida XYZ. Para aquele que está um piso irregular, ou um local que está sem iluminação, que alguém pode cair, eu vou tomar o outro. Para aquele que a máquina está danificada, eu vou tomar outro. Por quê? Todas essas situações de risco, elas levam a quê? Ao acidente. Entendeu? E se eu quero que lá na ponta não tenha nenhum acidente, então, que não tem nenhum acidente, ele vai ramificando para cá, porque a gente vai aumentando de problemas, beleza? Então, tem que ter essas diretrizes. Medidas preventivas. Então, as medidas preventivas é o quê? Elas são ações que a gente tem que tomar para que não aconteça, por isso que eu tenho que saber os problemas profundamente para tomar as medidas preventivas, tá? Teve um problema, eu corrijo e já tomo medidas preventivas. Se eu sei o que pode acontecer, eu já tomo medidas preventivas. Tá? Isso é importante numa integração, você pegar uma integração e adotar todo esse sistema aí. Então, olha, aqui é perigoso, ali alguém pode cair, então isola o local, olha, aqui não pode entrar, aqui não pode, aqui não sei o que, tal. Então, já são medidas de prevenção de acidentes. O camarada não pode colocar a mão ali, não pode colocar ali, tem que usar o equipamento aqui, tem que fazer não sei o que ali, são medidas preventivas. Tá? Isso está dentro do planejamento. Educação e treinamento. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que encher a empresa de informativos, né, de panfletos, informações e tal, e dar treinamento constante para ter todos os funcionários com o mesmo grau de conhecimento em questão de segurança do trabalho. Então, a gente começa orientando os encarregados, a ponto que todo mundo vai entender que, olha, isso aqui é perigoso. Por que é perigoso? Porque pode acontecer isso. Quando ele tiver, o quê? Tiver consciente que aquilo é perigoso. Tá? Aí nós temos, depois, na execução, vem a inspeção visual, né? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer, em alguns momentos, inspeção visual, né? A gente vai fazer essa inspeção, muitas vezes, né, é o nosso trivial, todo dia a gente sai para fazer ronda ou inspeção na fábrica e você começa visualmente a ver o que está errado, já faz a anotação e já manda corrigir. Auditorias de segurança, essas auditorias já são marcadas, né, dia X, tal, então fazer uma auditoria um pouco mais profundo, olhar as máquinas, olhar procedimentos e tal, né? Entrega de controles EPI, saber se os funcionários realmente estão pegando equipamento de proteção, se está tudo certinho, se eles estão usando, fazendo o uso correto do equipamento, relatórios e registro de evidências, né? Então, se alguém anotou ou fez algum relatório ou alguma anotação para mandar para a manutenção dizendo que alguma coisa estava errada. Aí a gente vai para o checar, que tem aí primeiro, né?
prazo de medidas preventivas, né? Então, temos que trabalhar com prazo. Ontem nós falamos muito disso, né? Em questão de prazo, nós temos que trabalhar com data, com horário, nós temos que... não é assim, na hora que você quer, entendeu? Eu até vejo que tem uns alunos aqui que a gente dá trabalho, o cara quer fazer na hora que ele quer. E eu já chamei a atenção de alguns. Filhão, fica esperto. Entendeu? Se você não está conseguindo cumprir um trabalho que eu passo, que eu te dou 300 dias para fazer, você não faz, entendeu? Imagina quando você for trabalhar que o cara vai pedir no outro dia de manhã. E se não tiver pronto, você vai para a rua. E a galera não percebe isso. Eu quero as coisas, se não for na hora, mas o meu horário é 5 horas, dane-se que seu horário seja 5 horas, você vai ficar aqui até meia-noite, até amanhã, eu quero relatório pronto hoje. É assim que funciona, porque amanhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, tem que estar na mesa do presidente, e fim de papo, é assim que funciona, não sou eu que quero, porque alguém está cobrando. Então, quando prazo é prazo, data é data, não tem que inventar, não tem que ser na hora que você quer, entendeu? Cuidado, galera. Aqui eu tô vendo aqui na própria aula, aqui tem galera que, não sei o quê, já dão 500 dias pro cara fazer um trabalhinho, o cara, na empresa é outra coisa, hein? Na empresa é outra coisa, o cara quer na hora. Caramba, mas eu ia viajar, filhão, é complicado, hein? Tá? Eu já cheguei a ir dar aula e o pessoal na fábrica me ligar que deu problema sério, lá deu um curto lá, ferrado lá, e eu tive que voltar. E é assim que funciona. O Senac sabe muito bem disso. Aí liga, eu coloco outro professor e acabou. Mas é assim que funciona. Entendeu? Às vezes eu estou em casa no final de semana, os caras podem me ligar lá porque teve alguma coisa. Então é responsabilidade nossa. A gente, quando assume essa responsabilidade, tem que tomar cuidado. Então, prazos de medidas tem que ser prazo, tem que fazer. Não tem que ser na hora que, não estou afim de fazer hoje, eu faço. Não tem. Isso tem que ser, tá? Isso tem que estar claro na cabeça de vocês, hein? Cumpre prazo aí, galera. Índices de segurança do trabalho, então é importante a gente colocar índice, colocar números, né, sobre isso aí. Índices financeiros também, que é a questão de quanto que a gente está gastando, é importante, tanto quanto que a gente está gastando, quanto que também a gente está economizando. Isso é importante para eles entenderem que o trabalho de segurança, os nossos trabalhos sobre segurança do trabalho e saúde ocupacional, elas estão sendo bem feitos, né, e está tendo um retorno. Isso é importante, por isso tem que colocar esses índices aí, quanto a empresa está deixando de gastar. Análise estratégica de setor, né, do setor, então, local de trabalho. Nessa análise estratégica de setor, então, estudar cada setor, né, ver os setores que realmente está tendo mais problema. É lógico que a gente vai dar uma atenção maior, tá? Isso é tudo checar, então vou checar os departamentos que estão tendo mais problemas, né? Isso consigo ver também em estatística. EPIs versus colaboradores, se todos os colaboradores estão usando, se precisa usar, como é que é. E ação, né? A ação que é o final, que é priorizar riscos de acidente de trabalho. Então, tem o risco? Tem, a gente tem que priorizar, tem que parar o que está fazendo e correr atrás disso. Avaliar as penalidades e multas, né? Então a gente tem que avaliar até para mostrar para a empresa, olha, se nós formos autuados por isso aqui, vamos ter que pagar tanto, e para arrumar a gente gasta tanto, tá? Isso é importante também para mostrar para a empresa. Melhorar, revisar medidas preventivas, sempre, né? Acho que cansei de falar para vocês e vou falar muito mais, melhoria contínua. O que é melhoria contínua? Sempre tente melhorar. Seja melhor hoje do que você foi ontem. Tenta fazer o melhor, entendeu? Eu acho que eu já falei para vocês que quando a gente está em sala de aula, muitos alunos me apresentam o trabalho, eu vejo que está um lixo. E eu falo para o cara, esse é seu melhor? Pô, você tem que fazer o seu melhor, meu, não interessa, você tem que fazer o seu melhor, porque o seu melhor é para você. Só que as pessoas acham que assim, eu vou fazer porque é para o professor. Não é para mim, é para você, meu. Não é para mim. E tem pessoas que acham, vou fazer de qualquer jeito, professor, não é para mim. Não é para mim, é para você. Você está demonstrando quem você é. Então, na empresa, quando alguém te pedir alguma coisa, faça o melhor, faça, sabe, bem feito. Eu vejo os trabalhos de vocês, tem uns aí que, eu coloco lá recebido, tá bom, mas tá um lixo.
O cara não coloca, sabe? Não justifica, não coloca, cada momento é uma letra, o cara não se preocupa com estética do negócio, o cara não faz uma coisa bonita, faz de qualquer jeito, é professor que se dane, mas não é para mim. Eu olhei lá, tá, é para você, porque você que vai lá na frente entregar um trabalho feio e o seu chefe vai falar, filhão, o que é isso aqui? Esse é seu melhor? Filhão, faz de conta que eu não vi. Faz de conta que você não me entregou. Volta para lá, faz esse negócio direito. Você tem que fazer bem feito, você tem que fazer bonito. Você está entendendo? É isso que você tem que fazer. Não é para mim, é para você. Quando um professor, ou um chefe, ou alguém pede um trabalho, você tem que fazer o melhor. Que é aí que você mostra que você é um profissional. Quando eu te peço um trabalho e você me faz de qualquer jeito, eu já estou vendo por ali que você... Não, o cara tem trabalhos muito bonitos. Tem uma galera aí que eu peço o trabalho, os caras fazem muito bem feito, muito bem alinhado, tal. Coisa de louco. Tem aluno aí, não vou falar nome e tal, não é o caso, mas tem galera aí, aluno e aluna, que faz um trabalho lindo, bonito, sabe, de presença. Agora tem uns... E agora, quem está ganhando é o cara que faz bonito. Tá bom? Então, melhorar continuamente. Todo dia você tem que ser melhor. Todo dia você tem que fazer uma coisa melhor. Você tem que pegar a minha planilha. Eu vou melhorar ela amanhã. Vou fazer uma melhor. Vou pegar outros modelos, eu vou fazer uma melhor. Vou fazer coisas novas na empresa. Eu vou estudar para fazer coisas melhores. Eu quero melhor, entendeu? Coloquem isso na tua cabeça, galera. Presta atenção no que eu estou te falando. Presta atenção. Entendeu? Esse cara é chato. Não, eu não. Por mim, você faz o que você quiser da sua vida. A vida é tua, não estou nem aí. Eu já estou com o burro na sombra. Mas a minha experiência diz que tem que ser feito assim. Não é para mim, é para você. Porque quando você entra numa empresa que você faz um bom trabalho, que você se dedica, você faz um trabalho bonito, um trabalho bem feito, um trabalho que quando o cara olha assim, ele... Nossa, que bonito. Nossa, olha... Que trabalho bonito. Meu, esse cara é muito bom. Opa, quem está ganhando ponto é você. Agora você entrega um trabalho e o cara olha, que lixo, meu. Porra, esse é seu melhor, cara? Você vai ficar com cara de quê? Cuidado. Gestão de EPIs, né? Então, a gente tem que fazer aquele cruzamento de EPI pelo colaborador, então fazer essa gestão correta, né, de EPI, tudo direitinho, isso é importante. Então, os principais passos, né, para elaborar um plano de ação para a segurança do trabalho é, primeiro, registrar as lições aprendidas e usar conhecimentos de processo, elaborar um procedimento operacional padrão, né, que o pessoal chama de POP aí, isso, mas em segurança do trabalho, tá? Né? A operação do cara. A gente vê em questões de segurança do trabalho. Então, o camarada vai fazer determinado trabalho, o trabalho dele é aquele. Então, o que a gente vai ver? As questões de segurança. Então, colocar luva, colocar isolar a área, colocar um travador de energia, né? Um cadeado na fonte de energia, no disjuntor, ou enfim, né? Então, a gente cria o quê? Esse procedimento operacional padrão. O que é isso, o POP? Todas as atividades, aquela atividade, elas têm que ser feitas seguindo esse protocolo. Entendeu? Então, o cara subir numa escada, qual que é o POP? O negócio é o seguinte, em primeiro lugar, isola-se o local, coloca a escada, fixa não sei o que, coloca o cinto, coloca não sei o que, então você coloca a ordem. E aí, quando você vai passar lá para fazer uma inspeção no trabalho do cara, né, uma análise de risco, e aí você já está vendo, porque tem análise preliminar antes do cara fazer, que a gente faz também, e também análise de risco, na hora que o cara está fazendo, você passar para saber se ele seguiu o POP, né, se ele seguiu o procedimento operacional padrão aí direitinho. Identificar os riscos de trabalho que podem resultar da atividade executada pelo trabalhador, como, por exemplo, lesão corporal, né, social, psicológica, mecânica, contaminação, interrupção, quebra, tal, tudo isso, a gente vê o tipo de risco. Então, a gente vai fazer uma análise preliminar antes, né, do trabalho, tá? Então, quando eu vou fazer essa análise preliminar, antes... O que eu vou fazer? Naquele levantamento, que eu já vi todos os problemas que o levantamento
de todos os problemas da empresa. Então, eu já vou falar, olha, eu tenho aqui, dentro dos meus objetivos, né, para diminuir os acidentes, eliminar os acidentes, eu tenho que criar procedimentos operacionais padrão. E aí, então, eu vou colocar todos, né, que eu entendo que devem ser feitos, e aí eu vou fazendo um por um. Então, olha, um procedimento operacional padrão para trabalhar em altura, para entrar em espaço confinado, para troca de lâmpada, para entrada na cabine primária, para não sei o quê, para não sei o quê, para não sei o quê, entendeu? Você que vai criar, tá? Listar os perigos, né, que seriam as causas raiz, que podem causar perdas ou também aumentar a exposição dos trabalhadores no risco, tais como pessoas, equipamentos, ambientes de trabalho, falta de treinamento, né? Então, às vezes o camarada está fazendo um trabalho e o cara não foi treinado para aquilo, entendeu? O chefe mandou, me ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí. Não, é proibido, entendeu? É proibido, não pode, entendeu? Tem que tomar cuidado. Pensar estratégias, né, ações preventivas, corretivas e proativas, né, que reduzam e eliminem as causas raiz do perigo. Então, a gente tem que ir na causa raiz. Lembra? Da fonte, trajetória ou funcionário. Então, se a gente conseguir ir nas causas raiz, legal. As principais atitudes propostas para os profissionais de segurança e saúde do trabalho são, primeiro, eliminar, se possível, isolar se não puder ser eliminado, minimizar se não pode ser isolado e cancelar se não pode ser eliminado. Isolado ou minimizado. Então, tem situações que a gente fala, pô, não vai dar para fazer, né? Ah, não dá, então vamos cancelar o trabalho. Às vezes a gente consegue cancelar, às vezes não. Às vezes a gente não consegue cancelar o trabalho porque tem que acontecer aquilo lá. Então a gente tem que criar mecanismo para fazer o trabalho. Tá? Isso você tem que estar por dentro. Não adianta, mas não tem segurança, não pode fazer. Aí o cara fala, então dá a solução. E aí? Então você tem que estar preparado também para dar a solução. Porque às vezes o trabalho tem que acontecer, entendeu? Então você tem que fazer com que o trabalho seja feito com segurança. Tá? Eu vejo muitos técnicos de segurança, o cara falando, não, isso não dá para fazer nada, não, aborta, para. Opa, mas não pode, filhão, nós vamos fazer. E vai fazer, vai. Aí o cara faz relatórios e faz não sei o quê, não vai resolver nada. Meu, seguinte, vai fazer? Peraí, vamos discutir aqui a melhor forma de fazer. Porque tem situações que tem que fazer, e aí? Entendeu? Eu lembro uma situação na GM que os camaradas tinham que fazer um trabalho, né, de passar uns cabos de fibra ótica tal pela produção, e aí alguém, né, o técnico, veja só, o técnico de segurança da empresa, da contratada, chegou para a gente e falou, meu, é o seguinte, a gente vai ter que passar aqui, tal, e não vai ter jeito, vai ter que parar a produção. Aí o cara falou, oi? Vai ter que parar a produção para a gente passar. Então, a gente vai gastar umas 2 horas. Falou, você sabe quanto que é 2 horas de produção aqui, filho? Não, não sei, mas é o que vai ter que acontecer. Então, não vai parar a produção. E não vai parar. Não vou parar produção de 2 horas, sendo que sai um carro a cada 5 minutos, como é que faz? Imagina 2 horas, quantos carros não saem? Sabe o custo de cada carro, tal, então. E aí? Não, então, vocês têm que dar seu jeito, que a produção não vai parar. E vai daqui, aí começa a fazer reuniões, e aí a própria GM falou, não, peraí, meu, lógico que dá assim, dá pra você fazer, pô, como você tá falando que não dá, tem que parar a produção. E pronto. Aí o cara porque o cara não tinha a expertise de discutir o assunto. Entendeu? Então, muitas vezes o cara cai por terra aí, porque o cara não discute o assunto. Porque ele não tem experiência do negócio. Então, pô, olha, precisa fazer esse negócio. Eu vou conversar com quem entende, com quem está no meio. Ou tem uma possibilidade da gente fazer, vamos discutir. Porque às vezes você fala assim, não dá. Ah, já cancela, aborta o trabalho. O cara fala, não tem que fazer. Ah, mas não dá porque não tem saída sim. Você tem que achar uma saída, entendeu? Então, tem que tomar cuidado. Tá? Muito cuidado com isso. Então, essa é a experiência da segurança do trabalho. Porque às vezes você tem que conversar com um colega, tem que chamar outras pessoas, profissional da área mesmo, né, pessoal de manutenção. Meu, como que a gente faz para resolver esse problema? Assim, pô, mas o cara tem que estar seguro, eu tenho que garantir que o camarada vai fazer esse trabalho e não vai acontecer nada com ele, não vai danificar nada, não vai se machucar. Ah, então assim, pronto, às vezes consegue, tá bom? Tem que pensar muito bem nisso aí, para não chegar
e falar não dá, porque é muito fácil você falar não dá, tá? E aí? Tá bom? Desenvolver um plano de emergência, né, para gerenciar cada risco ou perda identificada. Então, ó, tem que ter um plano de emergência. Então, se acontecer, que a gente chama plano em ação, né, em caso aconteça tal coisa, o que você vai fazer, tá? Isso já tem que estar muito bem definido também, tá? Estabeleça metas, objetivos para a segurança e saúde do trabalho, né, especificando os resultados chaves de acompanhar métricas de desempenho alinhadas às ações, os planos de ações, que devem ser o quê? Introduzido o tempo a conduzir as ações preventivas e também criar um ambiente favorável às mudanças do trabalhador. Então, a gente tem que deixar também o funcionário, né, ter a melhoria dele também, porque às vezes o camarada, a gente vai conversar com ele e fala, olha, esse jeito aqui não é legal, o jeito mais fácil, tal, é aquele, tal, e a gente tem que deixar, né, tem que, porque o cara que entende do negócio, às vezes a gente começa a engessar tudo a fábrica e fica ruim, fica mandando você embora. Tem alguém que quer falar aí? Está com o microfone aberto? Tem alguém com o microfone aberto aí, quer falar? Monitorar de forma contínua a segurança do trabalho, introduzindo aqui uma visão sistemática, né, de avaliação de novos riscos, prática de gestão de riscos e registro de lições aprendidas com o quê? Com as estratégias de segurança e saúde no trabalho, implantadas no ambiente de trabalho. Por isso, gente, mas a experiência é você ler. Você vai adquirir experiência lendo. Você vai adquirir experiência vendo situações no YouTube, no Google, na sua rede de network, que você vai conversar. Olha, tem um problema assim, um problema assado. Entendeu? Então, tal, como é que é, ou como que a gente faz para resolver um problema assim. Aí que você vai criar experiência, tá bom? Comunicar e treinar a equipe de profissionais que são responsáveis também pela segurança do trabalho, o pessoal de CIPA, os agentes de mestria, os líderes, supervisores, coordenadores e tal, né? Quanto mais pessoas você treinar, melhor, né? Principalmente controle, o treinamento e a capacitação dos que demandam conhecimento específico para executar uma determinada operação ou tarefa, né, no ambiente de trabalho, definidos a partir das NRs ou técnicas, normas técnicas específicas. Por isso que eu pedi para vocês, olha, vamos começar a conhecer a norma e tal, que aí você começa a falar a importância da norma, começa a conscientizar as pessoas, começa a treinar as pessoas, e aí você vai ter a sua empresa toda preventiva, todo mundo entendendo de segurança, todo mundo fazendo a coisa com segurança, isso é fantástico. Fique atento aos riscos desse plano, né? Porque como todo plano tem risco. Então, em várias situações, o plano de ação ele deve considerar o quê? Os riscos do ambiente de trabalho, que são as questões, na maioria das vezes, relacionadas com as máquinas e equipamentos. Então, o pessoal pensa nisso, né, na máquina e equipamento, mas também tem o layout do ambiente de trabalho. Desperdício dos processos operacionais, como, por exemplo, retrabalho, produção excessiva, estoques elevados, falta de qualidade, excesso de movimentação dos trabalhadores e equipamentos, tempo de espera nas operações e também falta de conhecimento do trabalhador, entre outros, que também geram riscos e condições inseguras. Entendeu? Situações que demandam que o domínio de conhecimento específico de outros conceitos e práticas, para o quê? Para resolver esse montão de problema aí, entendeu? Enfrentado na indústria. Então é importante a gente detecta isso e a gente começa a falar também com o pessoal de produção, né? Então, você começa a ver um montão de cara totalmente sem trabalho, ou você vê que a produção ela tá de uma forma totalmente errônea, você vê cara andando para lá e para cá, passeando, ou seja, todo mundo é propício a sofrer um acidente, ainda com uma condição maior, porque ele não está fazendo nada, ele nem sabe o que está fazendo, ele está andando para lá e para cá. Tá? Porque quando é uma produção enxuta, quando é uma produção que você não, a empresa coloca equipamentos, né, adequados, ela faz com que seja cada funcionário, né, no seu espaço, entendeu? Tenha maquinário e tal, uma produção totalmente justa, isso não acontece, você não vai ver funcionário aí batendo asa, entendeu? Então isso é mais fácil. Os profissionais da área de segurança do trabalho,
quando adotam o método proposto pelo PDCA e consolidam o uso das práticas, estão construindo e criando um processo robusto, né, de gestão da segurança e saúde do trabalho. São pilares, né, que permitem incorporar no ambiente fabril um pensamento de segurança, tá? Então, isso é muito bom. Então, tem aqui um exemplo de um plano de ação, né? Então, tem lá o assunto que quer, o que vai fazer e tal. Tem aqui, o que vai fazer? Por que vai ter que fazer isso? Onde vai fazer, quem vai fazer, quanto vai custar, e essa situação, se for concluída ou não. É até uma tabelinha mais simples, né? Mas é uma coisa que você já começa a visualizar, você já começa o quê? Colocar isso na sua cabeça. Independente de ter tabela ou não, você já começa a pensar assim, o que eu vou fazer? Por que eu vou fazer isso? Onde eu vou começar a fazer? Quem vai fazer? Então, são diretrizes aqui desse plano de ação super legal. Tem o outro aqui também, a mesma coisa, né? Um plano de ação, coloca o nome do setor, né? Os problemas. Então, tem o que, que é atividade, por quê, que é objetivo, como, né? Que é como, onde, que é o local, quem que é o responsável, quanto que custa e quando, né? Que é a data. Então, vocês percebem que tudo tem o quê? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? De que forma que eu vou fazer? Quem que é o responsável por executar essa atividade? Tem custo? Quanto custa isso? E data para resolver o problema. Um outro, né, que nós temos aqui, coloca o item, o tipo da atividade, o recurso necessário, o responsável da atividade, data de início, data de término, um outro plano de ação. Tá? Então, são alguns exemplos que vocês conseguem o quê? Dar um pontapé inicial. Tá? Tem um outro plano de ação aí, que eles chamam de 5W2H, tá? Então, é a mesma coisa, tá? Então, é o quê? O onde, o quando, o quem, por quê e o quê. E o como e quanto custa, tá? Então, é outro plano de ação. Talvez vocês já ouviram falar aí, é a mesma coisa, outro plano de ação. Espinha de peixe, tá? Fala, professor. Não entendi. É espinha de peixe, né? Fala. Também, é o diagrama de Ishikawa, né? Então, o diagrama de Ishikawa, esse aí, a gravata borboleta, ó. Tá? Então, só que alguns têm assim, o que eu vou fazer, outros já aconteceu, como que foi, né, para fazer a investigação, né? Então, como o diagrama de Ishikawa, eu tenho um problema, né, aconteceu um problema, então eu tive um acidente, eu vou ver o que? Os fatores que levaram a esse acidente. Aqui já não, aqui eu tenho um objetivo, tá? Então, quando ele fala o que, né? Então, o que você quer fazer? E aí, ele tem aí o que você quer fazer, quem vai fazer, quando vai fazer, onde vai fazer, né? E como e quanto custa. Já no diagrama de Ishikawa, o diagrama de Ishikawa já é diferente, porque você já tem um problema, tá? O problema está lá numa das extremidades, e aí você tem o quê? Os fatores que levaram àquele problema. Então, você vai causa e o efeito. Né? Você vai buscar causa e efeito. Nesse caso aqui, eu tenho um sonho, eu tenho uma ideia, eu tenho um objetivo, e eu vou traçar aqui como que eu vou chegar nele. Beleza, galera? Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso aí. Alguma pergunta ou alguma dúvida sobre este tema? Não, professor. Não, professor. Tá? Vocês estão conseguindo entender aí o mecanismo da coisa, galera? Que aí vocês ficam quietos e eu tô achando que vocês estão entendendo tudo, hein? Porque eu tô tentando ser o mais didático, tô tentando falar uma linguagem mais popular, uma linguagem mais clara para não deixar dúvida. Não tô nem usando muito termo técnico aí que a gente normalmente usa na segurança do trabalho. Eu tô para deixar claro para vocês entenderem profundamente isso aí. Então a pergunta é, vocês estão conseguindo absorver tudo de conhecimento? Tá legal? Sim, professor. Tá sim, professor. Mas os outros assim, tudo novela, né? Gênesis. Então, para aqueles que estão dormindo, significa que entendeu tudo, né? Então tá tudo certo. Beleza. Alguma pergunta sobre o que foi exposto? Tá bom. Não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu vou encerrar a gravação.